Gente, Jesus está voltando e a gente precisa entender, cara. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia. E se você já não faz isso, você já tá morto. Fala, pessoas. Ai, que meu Deus. Eu vim sem roteiro. Não fiz nada. Eu só cheguei. Gente, o que a gente tá fazendo com o nosso tempo? Esses dias eu tenho pensado muito no que a gente tá fazendo, a gente tá. Como a gente tá agindo no nosso dia a dia, como a gente tá gastando nosso tempo no nosso dia a dia. A gente fica muito presa. Não tô com nada aqui pra mostrar, mas a gente fica muito presa nessa tela que a gente. Você tá me vendo agora. A gente fica muito preso nisso e é meio difícil se desvincular, né? É um pouco muito difícil, porque a gente acaba ficando preso nesse mundo que tá nas nossas mãos. E uma das coisas que eu fico pensando é por que a gente não consegue viver, mano, as nossas vidas, por exemplo. Como que a gente não consegue viver? Gente, vai ter vários cortes isso daqui. Cara, a gente não consegue fazer nada. Você, vamos supor, eu tô com 18 agora. Tô com 18. Vou fazer 19. Uns tempos pra cá, cara, minha vida, de uns anos, né, no caso, pra cá, minha vida era nessa tela. E eu acredito que a maioria das pessoas, elas estão presas nisso. Elas estão presas nessa tela, elas estão presas nesse mundo que a gente cria, que a gente chama de smartphone. Ai, que legal. E, cara, é muito difícil porque a gente não consegue viver nada, que nem muitas pessoas falam, eu prefiro ficar em casa assistindo séries e bem tranquilinha, só que, mano, você tá vivendo a vida de outra pessoa, basicamente. A sua vida não é isso. Você fica vendo as pessoas conversando, saindo, interagindo, que não sei o que e tudo mais. E o que você tá fazendo com você? O que você tá. Como que você tá vivendo? Como que você tá agindo? O que você tá fazendo? Cara, a gente tem que viver. A gente tem que sair, a gente tem que, sei lá, andar na rua com alguém, com pessoas, amigos. Cara, a gente precisa viver. Uma das coisas que eu quero pontuar é que a nossa vida não é só essa tela. E eu vou falar pra você também cristão, tá bom? Esse canal é cristão, esse canal segue Jesus, esse canal segue Jesus, é ótimo. Esse canal, cara, é por Jesus. Eu tô aqui por Jesus. É muito difícil a gente querer. A gente tá vivendo nessa geração que tá tudo muito acelerado. A gente não para. A gente não para. Tá tendo esse rolê aí dos cadernos de colorir. Sabe por que estourou tanto? Um dos motivos bem fortes é que, cara, as pessoas estão tão aceleradas que isso é meio que uma válvula de escape. Minha mente tá acelerada, eu não aguento mais, e aí as pessoas vou pra um livro de colorir, gente, vou pintar. E querendo ou não, é bem terapêutico. Inclusive eu faço vários. Gente, a gente tem que parar, cara, a gente tem que parar. Não dá, cara, não dá mais pra viver assim, que nem eu tô num nível que eu estou, como é que fala, sobrecarregada de internet, sobrecarregada de redes sociais, sobrecarregada disso tudo, porque, cara, é uma coisa muito sinistra, tá? Isso é uma coisa muito sinistra. A gente não para, nossa mente fica o tempo todo rodando. A gente tá tão acelerado que a nossa mente ela não para. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tô tão cansada, eu não fiz nada o dia inteiro. Gente, eu vivia assim. Eu ficava o dia inteiro no celular e, cara, eu ficava cansada, sem fazer nada. A gente fica cansado sem fazer nada. E uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo é que dopamina, gente, dopamina na nossa cabeça, aqui, ó, a nossa dopamina, ela acaba com a gente. Se tá estimulando o tempo inteiro, acaba com a gente. É uma das coisas que tá todo mundo falando, né, de dopamina.
E, cara, acaba com você, isso termina com você, acaba com a tua vida, porque meio que você perde seu dia, você fala, eu quero ser produtivo. Gente, a gente também tem que ter uma pauta sobre produtividade, tá? Se vocês querem vídeos sobre esse tipo de assunto, coisas que a gente passa no nosso dia a dia, tipo, mano, de dopamina também, esse é um dos vídeos que vai falar um pouco sobre isso. Produtividade, a gente precisa de verdade, cara, parar e analisar o que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo com o nosso tempo, o que a gente tá fazendo com a gente. Cara, a gente não faz nada, eu tô falando em questão de pessoas que vivem aqui, vivem nisso, vivem nisso daqui. Eu tô falando disso. Cara, eu era uma pessoa assim, eu ficava o tempo todo, gente, eu passava, anos atrás, tá, gente, faz tempo isso. Mas eu ficava horas e horas, tipo, na minha adolescência, barra juventude, barra 2018, 17. Gente, eu vivia minha vida o tempo inteiro jogando, cara. Isso também pode ser uma pauta, o que os jogos estão fazendo com a gente. Cara, é muito difícil, porque você fica aqui, mano, eu ficava, juro pra vocês, se vocês vissem minha tela, meu tempo de tela, era umas 10 horas só em jogo. E varia, eu já joguei muitos tipos de jogo de tiro, jogo de Minecraft, jogo da Barbie, um monte, gente. E, cara, a gente gasta muito tempo e Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo pra gastar, a gente não tem mais tempo pra ficar brincando, a gente não tem mais tempo. A gente precisa avançar. E é isso que eu queria falar aqui, que a gente tá fazendo com o nosso tempo. O que a gente tá fazendo com o nosso tempo? A gente tá preso nisso daqui. Isso é querendo ou não, umas ciladas de Satanás gigantesca, porque a gente não quer fazer nada, a gente não quer sair, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer fazer nada. E, cara, é por conta disso. Porque a gente não consegue se disciplinar. Uma das coisas que mais tá pegando é rebeldia, gente, disciplina. A gente não obedece, a gente não tem disciplina, a gente não consegue firmar nada, a gente não... Tudo que a gente... Eu me incluo porque eu tô tentando passar por isso também. Antes de eu falar aqui, bateu em mim primeiro, gente. No entanto, que graças a Deus fui curada dos jogos. Aleluia. Fui curada desse tipo de coisa. Eu tô tentando ao máximo ficar longe disso daqui, porque é horrível, cara. É horrível. Eu tô tentando sair redes sociais, Instagram, TikTok. TikTok parei, fiquei 2 anos sem ficar no TikTok, sabia? Eu só voltei porque eu tava começando a postar vídeo lá. Mas se não fosse isso... eu vazava, se eu pudesse viver sem redes sociais, totalmente low profile. É aquilo, gente, se eu pudesse viver no meio do mato, eu vivia. Só que, assim, o evangelho tem que ser dito, o evangelho tem que ser pregado. E o que a gente está fazendo com isso? Você, cristão, que você bate no peito e fala, eu sou filhinho de Jesus. O que você tá fazendo? Cara, tentando, tipo assim, vamos supor, você trabalha. Você tá saindo na rua todo santo dia, você, né... uma pessoa normal, sai de ônibus, anda de ônibus, se você não tem carro, você não paga Uber pra ir pra você trabalhar. Cara, quantas pessoas você deixou passar pela sua vida sem falar de Jesus? Ah, mas porque pode dar um soco na minha cara, beleza. Aí a gente entra em outra pauta. O que a gente tá fazendo com o nosso tempo com Deus? A gente tá gastando quanto tempo nosso nisso daqui e não focando nisso daqui? Tipo, o que você tá fazendo com a tua vida, cara? A gente tá perdendo muito tempo. A gente tá perdendo muito tempo. E isso é uma das ciladas gigantescas que tá acontecendo. É uma cilada enorme, gente. É uma cilada enorme. E a gente tá caindo. Você, cristão, está caindo na cilada que é a internet, as redes sociais. Isso daqui. É esse aparelho que tá nas nossas mãos e a gente não consegue largar. Gente... eu tô cansada de ver, gente. Antes eu era uma pessoa que... eu sempre fui assim, né? Graças a Deus. Quando eu ia pra igreja, eu não tinha costume de mexer em celular. Eu não tinha costume de ficar mexendo, de ficar, tipo... aí o pessoal tá pregando e eu tá aqui, ó. Não tinha esse costume. Graças a Deus. Eu sempre me policiava muito. E, cara, o que eu vejo hoje de pessoas... mano, chegou... beleza, começou a adoração e tal. Você tem a liturgia, né? Começou a adoração, começou isso e aquilo, e aí o que a gente faz? Passou o louvor, vem o dízimo.
Gente, o tanto de gente que eu já vi entrando no Instagram, mexendo no celular, falando no WhatsApp, hora da pregação, não parava de estar aqui, ó. Não parava, não parava, não parava. E, gente, isso é uma cilada enorme, porque a gente fica escravo. Uma das coisas que mais me assusta é que toda vez que você entra nesse lindo aparelho e vai criar um site em algum lugar, cara, sempre tá escrito, cria um novo usuário. Seu usuário, cria um usuário. Gente, o que você usa com a palavra usuário? Vamos dar um pouco no dicionário. Vamos entrar um pouco no dicionário. O que tá escrito? Gente, usuário, cara, vamos, né? Eu não sei se isso vai dar ruim, né, pra postar, mas as únicas pessoas que a gente chama de usuário, gente, é o povo do usuário que tá na cra.co.landia, né? Gente, as únicas pessoas que a gente chama em questão de usuário é isso, velho. E o que a gente... Gente, se uma das coisas que mais está sendo comercializada é o nosso tempo. É o nosso tempo. Aquilo que tá pagando, que tá dando dinheiro, é o tempo que a gente tá perdendo. É o tempo que a gente tá perdendo. E, gente, a gente tem que entender e parar pra pensar o quão sério é isso. Você tá negociando, negligenciando o seu tempo com Deus, você tá negligenciando o seu tempo de oração, o seu jejum, quanto tempo você não jejua, quanto tempo você não ora, quanto tempo você não lê a palavra, quanto tempo você não para tudo que você tá fazendo e vai falar com Deus. Gente, você falar com Deus, beleza, você tem que ter o seu tempo. Antes de acordar, quando eu vou dormir, você tem que orar. Você tem que orar. Uma das pessoas que eu me primeiramente inspiro em Jesus, segundamente em Daniel. Gente, eu queria viver igual aqueles homens, aqueles garotos. Eles eram jovens, eles eram inteligentes. Mano, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora numa semana, né? Quantas vezes a gente ora na semana, gente? Graças a Deus, eu tento criar constância. Porque aquilo, se a gente erra uma vez, já era, perdeu o fio da meada, é rotina. Você está com Deus é rotina, você tem que estar o tempo, todos os dias se policiando, falando, Deus, olha, tô aqui de novo, tá batendo aí, eu estou aqui de novo. Gente, será que eu vou ficar tremido porque minha perna está, olha, deve ter ficado uma bagaceira esse vídeo, mas enfim, a gente tá gastando muito tempo com isso, cara, a gente tem que parar, a gente tem que se policiar, a gente tem que olhar pra dentro, o que a gente tá doente. Eu não lembro qual que é a palavra que eles usam, mas é brain alguma coisa, que é cérebro podre. É isso que as redes sociais estão fazendo. O nosso tempo é o dinheiro que eles ganham. Uma das coisas que as pessoas elas querem mais é que você gaste tempo na plataforma que ela criou. Elas querem que você gaste tempo no Instagram, elas querem que você gaste tempo no TikTok, para outras pessoas que antes do TikTok não era monetizado, mas você é seu tempo, você tá recebendo um tipo de estímulo barato, um prazer barato. Então, você tá ali no TikTok, vi um videozinho, passou. Aí tem que desencadear, gente. É assim, vai desencadeando coisas que você acha que você gosta porque o algoritmo te manda e você fala, vou ficar nisso daqui. E, tipo, tô super feliz, cara, só que na verdade você não tá feliz. Você não tá feliz. Aquilo ali é algo que é um prazer barato, é uma dopamina barata, é algo que o seu cérebro, que nem quando a pessoa ela tá viciada, né? Uma das coisas que ela mais tenta é aumentar a dose. Procurar coisa que vai te dar prazer, que vai te dar dopamina. A falta dessa dopamina que acontece no seu cérebro, sabe o que vai acontecer? Vai fazer você ficar cansado, irritado, vai fazer com que... Isso são sintomas de vícios, na verdade, não só falta de dopamina. Mas essa dopamina barata acaba tirando a dopamina que era para ser constante na nossa vida. A gente não foi criado para ter muito estímulo na nossa mente. A gente foi criado, tipo assim, sabe você ter prazer em coisas normais, simples, coisas tranquilas. Por exemplo, eu vou levar meu cachorro pra sair na rua. Às vezes isso não te dava prazer, mas você começa a querer e começa a te entregar e te dar esse prazer, essa dopamina. É uma dopamina saudável, é algo saudável.
e algo que tem que ser, tem que acontecer por conta de nós estarmos sendo influenciados todo o tempo, toda hora, com estímulos, escolhas, essa dopamina se perde. Por isso que tem gente muito triste hoje em dia, tem gente que muitas das vezes cheio de depressão, cheio de ansiedade. Por quê? Porque a internet dá ansiedade. Não tô falando de coisa que eu já passei, gente. Já fui curada de ansiedade, já fui curada de depressão, já fui curada de um monte de coisa. E uma das coisas que mais desencadeavam era rede social, irmão, comparação. Você ser mulher em rede social, antigamente, é porque eu não estou nessa bolha, eu não estou mais consumindo, então eu tô mais de boa. Mas, meu, era horrível, tá? Não é legal. Você mulher se compara, você mulher fica, tipo assim, neurótica, você fica tipo, senhora, o que está acontecendo? É porque você fica se comparando, porque você tem que ser igual A, igual B, só que, tipo assim, gente, A e B não tá tranquilo, não. A e B não tá tranquilo. A e B não tá saudável. Gente, uma das coisas que mais tem acontecido... Mas acontecido não, foi uma coisa que aconteceu, na verdade. Você vai ver a história da Luara, gente. Uma das épocas que mais ela tava bonita em corpo. Que, gente, eu era do musical, tá? Eu era do musical. Eu sabia da Luara desde que ela era pequenininha. Cara, ela fala assim, gente, quando eu estava na melhor fase do meu corpo, ela estava a ponto no... E ela estava sofrendo com isso. Ela estava sofrendo com isso, a alimentação dela, ela não comia, ela não... Gente, isso é muito sério. E quantas pessoas, mesmo sendo cristãs, estão passando por isso? Porque, gente, a gente é ser humano, a gente passa a mesma coisa que a pessoa que tá atravessando a rua tá passando, a gente passa também. Não tem essa de, eu não passo por isso, porque Deus tá comigo. Você passa. A única vantagem que a gente tem em estar com Jesus é que Ele consegue e tem a capacidade de nos curar. E você vai ter que estar passando e pedindo ajuda do Espírito Santo, porque, gente, você ser curado por algo é um processo. Você necessita de coisas na sua vida, você precisa da palavra, você precisa... Cara, essas coisas que vão acarretando são várias coisas, gente. É muita coisa, engloba muita coisa. Cura, libera, é muita coisa. Você pode estar com depressão porque você pode estar sem vitamina, você pode estar se alimentando mal. Hoje em dia a nossa alimentação é um lixo. A gente não consegue comer coisa saudável. Gente, eu até os meus 17 anos, eu não comia nada. Eu comia arroz e mistura. É verdade. Eu comia arroz e mistura e vambora, tamo junto. Mas eu tava bem. Mas até que eu fiz um jejum. Gente, eu tô editando aqui o vídeo, nessa hora eu esqueci de falar que nesse tempo eu comecei a comer. Eu comecei a me alimentar e comer tudo aquilo que eu não comia antes, entende? Então, gente, a gente tem que falar sobre jejum, tá? Jejum não é tabu, tá bom? E, cara, a gente tem que aprender a tá ali, velho. A gente tem que aprender a estar ali com Deus. Mas, resumindo, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo? A gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa buscar mais estar com Deus. Por quê? Porque sem Ele, cara, a gente vai perecer. A gente se perece dentro da igreja, a gente perece, a gente morre espiritualmente dentro da igreja e as pessoas elas estão fingindo que isso não acontece. Mas acontece. Vira e mexe, gente. Eu tenho que estar repreendendo eu aqui, ó. Eu aqui tenho que ficar me repreendendo pra poder... Todo espírito que vai pra tentar me matar espiritualmente, a gente tem que quebrar, velho. A gente tem que quebrar, porque senão você morre, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia. E se você já não faz isso, você já tá morto. Né? Mas, tipo, sem comer, sem beber, cara, você tá morto. Por isso que a gente tem que parar e pensar o que a gente tá fazendo. O que você tá fazendo, cara? O que tá acontecendo que você tá vivendo essa vida aí e tá achando que tá tudo bem? O BO é você achar que tá tudo bem, só que não tá tudo bem. A gente não tá bem, a igreja está doente, a gente tá vendo na internet muita coisa, gente. A gente tá vendo muita coisa na internet. E assim, não é legal.
Você acha que é legal ficar zoando de igreja? Gente, eu vejo posts no Instagram de pessoas zoando mover do espírito. É uma linha muito tênue, porque você estar cheio do Espírito Santo e você não estar cheio do Espírito Santo, tem como você saber. Se você tem o Espírito Santo, você sabe aquilo que é, aquilo que não é. Por isso que a gente precisa orar por discernimento. Se você não ora por discernimento, você acaba não tendo. E por você não ter, você não tem. E aí tudo pra você aceita qualquer coisa. É igual massa de manobra, é igual aquele exemplo que o pessoal sempre dá, que é o burro que fica com aquele negócio na cara, viseira lá, que você fica olhando só pra um lado. Depois eu coloco na tela o nome do negócio certo. E você fica com isso e, meu, você não questiona, você não faz nada, porque você não tem discernimento, você não sabe aquilo que é, aquilo que não é. Por isso que Deus está sempre nos mostrando, Ele está sempre nos direcionando. Então, assim, o que você está fazendo com o seu tempo? Fala nos comentários, me diga. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreve nesse canal, tá? Pra gente bater 1K. Estamos com 800. E, gente, vocês são luz. E a gente precisa receber autoridade vinda do alto, pessoal. A gente precisa. Isso é questão de necessidade. Nos tempos que vão vir, a gente precisa do Espírito Santo. Se você não busca pelo Espírito Santo, se você não busca pelo Espírito Santo, você não vai conseguir passar pela manada, gente. Você não vai conseguir passar pela onda que tá vindo agora. Gente, Jesus está voltando e a gente precisa entender, cara. Isso é um bagulho muito sério. Isso é uma coisa muito séria. E a gente não tá dando atenção. A gente não tá dando atenção. E por a gente não estar dando atenção, sabe o que vai acontecer? Você vai ir com eles. Tá todo mundo vindo pra cá, você tá tentando vir pra cá, a pessoa vai te fazer assim. Eu vi, a gente passou no encontro com Deus da minha igreja, passou o Nova Peça do CNC. Irmão, assista. Não tá liberado, né? Se você for de São Paulo, eles têm o teatro deles, né? Eles têm o Teatro CIA em si. Meu, vai ver essa peça. É Batalha Invisível o nome dessa peça. Gente, desculpa, é tudo que a gente vive. Só que a gente não entende, a gente tá tão neutralizado, a gente tá tão cauterizado, a nossa mente tá tão distraída com essas coisas que estão acontecendo que, mano, a gente vive uma vida falsa achando que a gente tá bem com Deus e na verdade Deus tá te mandando fazer uma coisa e você tá olhando pra isso daqui, ou você tá pensando em coisa que você quer comprar, ou coisa que você quer fazer, lugar que você quer visitar e você não tá olhando para o que importa, que é isso daqui. Então, assim, gente, fica a reflexão. Tudo que eu falei aqui são coisas que eu estava vivendo, já passei ou estou vivendo. Então, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa focar em Jesus. A gente tem que sair disso daqui e olhar para isso daqui. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para a palavra, a gente tem que olhar para Jesus. E não adianta a gente viver uma vida achando que tá bem, no final a gente perceber que a gente não tava com Jesus. A gente chegar no céu e ver Jesus falando assim: aparta-vos de mim, pois eu não te conheço. Cara, a gente não faz o que Deus manda e a gente quer ir pro céu. A palavra dele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente tá obedecendo ou tá sacrificando? Eu vou voltar pra Jesus no final, quando ele estiver chegando eu peço perdão. Cara, na palavra fala que como é que é o nome? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Eles são mais. A gente não faz um terço, gente. Eu fico com pasma, porque as pessoas de outras religiões, de outras, eu esqueci o sinônimo de religiões, Deus abençoe, de outras fés que elas têm, mano, elas são posicionadas. Deu a hora delas de orar, elas vão e oram. O crente, ele sabe o que ele faz? Bateu o horário que eu vou orar. Não vou orar agora não. Cara, gente, olha o que a gente faz, cara. O que a gente faz? A gente tem que
ser prudente, cara. A gente tem que ser prudente, a gente não pode ser burro. Vamos parar de ser burro, gente. A gente tem que ser faca na caveira, fazer que nem o Nick. A gente tem que ser faca na caveira, cara. A gente não pode parar. A gente tem que avançar. E não dá mais, gente. Não dá mais. Jesus está voltando. Essa é a lição desse vídeo. Essa é o foco desse vídeo. Ele está voltando e o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Quantas vidas estão passando pelas suas mãos e escorrendo porque você está distraído? Gente, isso é muito sério. Se policiem, busquem a palavra, queiram a palavra e vivam. Vivam a vida, gente. Vamos parar de ficar dentro desse celular, ficar vendo série, ficar sem fazer nada. Gente, vamos fazer coisa nova, vamos inventar, vamos ficar com Jesus. Ai, eu não tenho amigo. Sai com Jesus, gente. Eu tenho muitos rolês que eu quero fazer com Jesus, tá? Eu quero fazer piquenique com Jesus. Ai, que bobinha. Mano, é você sair sozinha com a tua Bíblia. Jesus tá ali com você. Porque se você é crente, né? Vamos conversar comigo. Se você é crente, você tem a noção de que Jesus tá com você. Na palavra, eu sou respaldada pela palavra. Graças a Deus. O Senhor, Ele está conosco. O Espírito Santo, Ele está conosco o tempo todo. Quando Jesus subiu, Ele deixou pra nós o Espírito Santo. Então, assim, gente, eu vou sair com o Espírito Santo, sim. Vamos ficar tranquilex. Eu quero sair com o Espírito Santo, gente. Eu quero fazer um monte de coisa com Jesus. E, cara, você não precisa de amigo pra isso. Uma coisa é você ter solidão, outra coisa é você ter solitude, gente. Solitude é a melhor coisa da vida. Você não depende de ficar, porque você precisa... Solidão é muito tipo, eu preciso estar com pessoas. Eu preciso estar com pessoas. Isso é uma coisa pra quem é extrovertida, é muito difícil. Você não consegue ficar sozinha. Graças a Deus, o Senhor me deu equilíbrio, né? Eu gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto de estar sozinhas. Isso é equilíbrio. O Senhor, Ele derrama equilíbrio nas nossas vidas. Tudo aquilo que é muito exagerado fica ruim, fica bem ruim. Então, gente, eu não tenho amigo pra sair, não tenho amigo de Deus pra sair. Gente, sai com Jesus. Vai você, tua Bíblia, se você canta, toca, leva seu violão, faz o seu que, fica com Jesus. Só fica com Ele. E essa é a lição desse vídeo, gente. Beijo, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E vamos tomar vergonha na cara, porque, pelo amor de Deus, gente, tô cansada. Tô cansada de Satanás chutando nossas costas, velho. Tô cansada. Então vamos lá.